A paz do Senhor, meus amores, aqui é a tia Érica e hoje aqui no canal vou deixar uma ministração super especial para você. O tema dessa ministração é Navegando com Jesus, ou Jesus no meu barquinho, Jesus é meu capitão, tá? E esse tema tem como versículo base, são 3 versículos bases, né? Vou deixar aqui, Mateus 8:27, ou Marcos 4:41 ou Lucas 8:22 ao 25, tá bom? Mas antes da tia Érica começar, se você não for inscrito no canal, se inscreva. Deixe o like porque é muito importante para o YouTube perceber que há conteúdos relevantes aqui no canal, tá bom? E ajuda o canal a crescer. E compartilhe com as pessoas. Com quem, tia Érica? Com quem você gosta? Com as pessoas que ministram, tios, tias de ministério infantil. Fique à vontade para compartilhar, tá bom? Então, vamos lá? Se inscreveu? Bom, o recurso que eu vou usar aqui hoje é um recurso muito especial. É um recurso do tio Roberto, né? Eu já deixei lá no meu Instagram um pouquinho do testemunho meu. Eu sempre quis ter um recurso do tio Roberto. Não que seja caro, né? Porque é uma obra de arte o que o tio Roberto faz. Mas eu, na época, quando eu conheci o trabalho do tio Roberto, eu não tinha condições de adquirir. E eu falei pro senhor, eu queria tanto o recurso do tio Roberto, seria um sonho. Isso, que eu vi o trabalho do tio Roberto, acho que foi em 2020, por aí. E eu falei assim, gente, eu queria tanto ter um recurso do tio Roberto, e eu anoto em um caderno, né? Sempre quando começa um ano, umas coisas que eu queria ter, né? As coisas de criança, né? Mas eu faço isso, as coisas que eu queria comprar para o Ministério da Tia Érica. Então eu lembro que eu anotei no caderno, ter um recurso do tio Roberto. E esse ano que eu consegui adquirir, eu fui lá no meu caderninho e risquei que eu tinha conseguido, né? Aí eu fui olhar a data, foram 3 anos, né, que eu tinha feito essa anotação. Então, nossos sonhos, né, mesmo que seja assim esteja um pouco distante, não desista do seu sonho. E é um recurso que vale a pena, é um recurso que você vai poder guardar e utilizar em várias outras ministrações. E eu vou deixar o contato dele aqui, tá? O telefone, o Instagram, se você não conhece, você vai conhecer a partir de agora. Então, vem! Crianças, tudo bem com vocês? Então, a tia Érica tem uma história muito linda para contar para vocês. E que está na Bíblia. Vocês amam a Bíblia? A tia Érica também ama. E a história de hoje vai dizer que algumas pessoas aqui tiveram medo. Vocês já sentiram medo? Vocês têm medo de quê? Olha, a tia Érica morre de medo de barata. E vocês? Olha, alguns medos nos ajudam. E é até bom sentir. Medo de fogo, medo de andar sozinho. Por quê? Porque se eu tenho medo de fogo, então eu não vou ficar ali brincando. E então eu não vou me queimar. Se eu tenho medo de sair sozinho, sem os meus pais, então eu vou estar sempre segura porque eu só vou sair com alguém conhecido, com os meus pais, alguém da família, não é isso? Então alguns medos nos ajudam, mas tem medo que nos paralisa, não é? E nós precisamos tratar isso. E quem pode nos ajudar? Jesus! Então vamos para a história de hoje. Bom, aonde Jesus estava, sempre tinha muitas pessoas, não é mesmo? Aonde Jesus estava pregando a palavra dele, sempre estavam muitas pessoas. E a Bíblia vai dizer que Jesus estava pregando o reino de Deus, falando sobre parábolas. Ele sempre falava com parábolas. Vocês sabem o que é parábolas? Olha, parábolas são histórias pequenas com um grande conhecimento, que contém um grande conhecimento. Isso se chama parábolas. E Jesus falava com parábolas. Jesus usava parábolas para falar às pessoas sobre o reino de Deus. Então Jesus passou o dia inteiro ali à beira do lago, falando para as pessoas sobre o reino de Deus, curando, libertando, salvando. E até hoje Jesus faz isso, né, crianças? Jesus liberta, salva, né? Glória a Deus por isso. Mas a palavra de Deus vai dizer
que entardeceu, foi ficando tarde. E quando isso aconteceu, o que Jesus decidiu? Decidiu ir para o outro lado do lago. Na Bíblia de vocês, pode estar dizendo que é o lago de Genezaré, o mar de Tiberíades, tá? Mas a tia Erika quer dizer para vocês que são todos o mesmo lago. Mar da Galileia, né? Ele recebia esses 3 nomes: Mar da Galileia, Lago de Genezaré e Mar de Tiberíades, tá bom? Mas é o mesmo lugar. Se na sua Bíblia tem em vários evangelhos tem nomes diferentes, mas era o mesmo lugar, tá bom? Só para não confundir a cabeça de vocês. Então Jesus decidiu, depois de passar o dia falando sobre o reino do seu Pai, através de parábolas, Jesus decidiu entrar no barquinho junto com os seus discípulos e atravessar o lago. Bom, então eles atravessaram o lago junto com Jesus. A palavra vai dizer que todos os 12 discípulos estavam ali. Jesus estava cansado, crianças, cansado. Mas, Xérica, Jesus se cansa? Bom, quando Jesus esteve aqui, Jesus ele era 100% homem e 100% Deus. Então ele sentia alegria, às vezes raiva de alguma coisa. Então Jesus naquele dia ele trabalhou muito, anunciando o evangelho do seu Pai, anunciando o reino de Deus. Então ele estava cansado. Então Jesus foi lá para trás do barco, lá na popa do barco, e descansou, dormiu. Então a palavra vai dizer que começou uma pequena chuva, né? Mas aquela chuva ela foi aumentando, criança, virou uma tempestade, crianças, e o barquinho começou a balançar. As ondas eram tão grandes, crianças, tão grandes. Sabe o que aconteceu? As águas começaram a entrar no barquinho dos discípulos. E os discípulos ficaram com medo, crianças, com medo, porque estava muita tempestade. A palavra vai dizer que começou de repente. Bom, dos 12 discípulos, 4 discípulos já eram pescadores. Pedro, João, Tiago e André, a palavra vai dizer. E eles já estavam acostumados com o lago, já estavam acostumados, né, com o mar da Galileia, mas eles foram, a palavra vai dizer que eles foram surpreendidos por essa tempestade. Não é uma coisa que eles foram apanhados de surpresa. Então o barquinho começou a balançar e eles sentiram medo. Então foram chamar Jesus. Jesus, mestre, o Senhor não se importa que vamos perecer? O Senhor não se importa que vamos morrer? Será que o Senhor não se importa com isso? E Jesus acordou, crianças. Imagina Jesus acordando, com aqueles discípulos desesperados, crianças. Então, Jesus acordou com eles, desesperados, crianças, desesperados. E Jesus falou assim: aonde está a fé de vocês? Aonde está a confiança de vocês? Sabe, crianças, os discípulos viram muitos milagres feitos por Jesus, muitas coisas feitas por ele, e mesmo assim, com Jesus no barquinho deles, eles estavam com medo, crianças, e acordaram o mestre. E Jesus perguntou: cadê a fé de vocês? Cadê a confiança de vocês? Jesus perguntou isso. Então, Jesus ergueu seus braços e ele falou para o vento, para a tempestade: aquieta-te, para o vento, para o mar, para as ondas, para os raios. Ele falou: aquieta-te, crianças, e o mar, e a tempestade, e os céus obedeceram à voz do Mestre, obedeceram à voz de Deus, crianças. Até a natureza obedece a Deus. Crianças, os discípulos ficaram assim, espantados,
boquiabertos, porque eles já tinham visto Jesus ressuscitar, eles já tinham visto Jesus curar, eles já tinham visto Jesus libertar, mas algo referente à natureza eles ainda não tinham visto. Então eles ficaram assim, ó, ficaram boquiabertos, crianças, boquiabertos. Então Jesus e os discípulos continuaram a navegar até chegar do outro lado do lago, crianças. Mas lembra que os discípulos falaram: quem é esse? Quem é esse que até o mar, até a natureza, os ventos o obedecem? Quem é este? Este é Jesus, crianças. Jesus. Quem é este? Quem é Jesus que até a natureza o obedece? Será quem é esse Jesus, crianças? Será quem é? Jesus, ele é aquele que vai nos levar para o céu. A palavra de Deus fala assim, ó: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus, ele é o caminho. Quem é esse que até o mar o obedece? Ele é o caminho. A palavra de Deus também vai dizer que ele é a luz do mundo. Lá em João 8,12 vai dizer: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Aleluia. Quem é esse que até a natureza o obedece? Aleluia. Glória a Deus. Quem é esse? É esse o Cordeiro que veio salvar o mundo, que morreu por nós, o Cordeiro perfeito de Deus, aquele sem pecado. A palavra de Deus vai dizer assim: pois o Filho do Homem veio para buscar e salvar aquele que estava perdido, crianças. Aleluia, glória a Deus. Jesus, ele é a porta, ele é a porta, crianças. Ele é a porta que vai nos levar a viver a eternidade com ele, com Deus. A palavra de Deus vai dizer assim: eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, salvar-se-á e entrará e sairá e achará pastagem, crianças. Aleluia, glória a Deus. Isso está em João, capítulo 10, versículo 9. Aleluia. Quem Jesus é? Quem é esse? Ele é a videira. Ele é a videira. A palavra de Deus diz assim: eu sou a videira e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dará fruto, porque sem mim nada pode fazer. Então é através de Jesus, é com Jesus que nós vamos conseguir dar fruto. Aleluia, glória a Deus. Jesus também é a videira, é a porta, é o caminho, é a luz, é o pão da vida. A palavra de Deus vai dizer: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Lá em João 6,35. Esse é Jesus, criança, o Cordeiro, o bom pastor. Jesus é aquele bom pastor, crianças, que vai atrás da ovelhinha perdida. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E é isso que Jesus fez por mim e por você. Ele morreu por mim e por vocês, crianças. Quando Jesus esteve aqui, Jesus, ele veio grandão ou pequenininho? Pequenininho, isso. Jesus nasceu, cresceu. E quando ele cresceu, ele começou a pregar o reino de Deus, o reino do seu Pai. Aleluia, glória a Deus. Mas isso não agradou muitas pessoas. Ou as pessoas seguiram Jesus, foram curadas, libertas, aleluia. As outras pessoas não gostaram do que Jesus estava fazendo, porque ele anunciava a verdade. Então, o que fizeram com Jesus? Mataram o nosso Jesus. Morreu por mim e por você. Isso, antes mesmo de nós aceitarmos ele nos amou primeiro, crianças. Então, colocaram Jesus em uma cruz. E ele morreu por mim e por você. Morreu pelo meu pecado e pelo seu pecado, crianças. Mas hoje, aonde Jesus está? Jesus não ficou morto, não. Jesus, no terceiro dia, ele ressuscitou, crianças. E hoje,
Ele vive e reina à direita do seu Pai e só está esperando uma ordem do seu Pai para vir buscar a sua igreja, buscar crianças como vocês, isso, e nos levar para o céu, onde nós viveremos a eternidade com Ele, com Deus. Aleluia, glória a Deus. Mas tia Érica, Jesus morreu por mim por quê? E Jesus morreu pelo nosso pecado. E o pecado é o que, tia Érica? O que é o pecado? O pecado é tudo que eu escuto que desagrada a Deus. O pecado é tudo que eu falo que desagrada a Deus. O pecado é tudo que eu faço que desagrada a Deus. Será o que eu tenho falado, o que eu tenho escutado em meu celular? Será o que eu tenho visto com o meu olho, os meus pensamentos? Será que tem agradado a Deus? Será, crianças? Então, o pecado é isso. O pecado é tudo que eu falo, escuto, vejo, faço, penso que desagrada a Deus. E Jesus morreu para nos libertar do nosso pecado. Vocês lembram que na história Jesus queria atravessar o lago porque ele queria chegar numa cidade chamada Gadara. E lá tinha um homem, crianças, que estava com um espírito ruim. Então, quando Jesus atravessou o lago, quando ele acalmou a tempestade, eles continuaram seguindo para Gadara. Crianças, Jesus atravessou o lago para libertar um homem, crianças. Um homem, crianças. Gadara ficava em um local onde as pessoas na Bíblia chamam Gadara, chamam de Decápolis, uma localização de 10 cidades. E lá eram cidades gentias, cidades que não sabiam de Deus, não seguiam a Jesus, eram gentios, não eram judeus. Então, Jesus, ele ama as pessoas. Ele não ama só os judeus, não ama só os cristãos, ele ama a todos. A palavra de Deus diz em João 3,16 que Deus deu seu único filho para que morresse, perecesse pelos nossos pecados. Mas por quê? Porque ele amou o mundo. Ele não só ama os judeus, não só ama os cristãos, ele ama o mundo. E é por isso que ele enviou Jesus. E é por isso que Jesus atravessou, mesmo cansado, ele atravessou o lago, ele foi para o outro lado do lago, para ir nessa cidade chamada Gadara, para salvar apenas um homem que estava sob o poder do maligno, crianças. E quando Jesus o libertou, a palavra de Deus vai dizer que quando Jesus foi embora de lá, porque as pessoas de Gadara queriam que Jesus fosse embora, porque lá ele deixou um grande prejuízo, matando vários porcos, que os porcos, se jogaram do despenhadeiro. Então as pessoas falaram para ele ir embora. Então aquele homem que estava possesso de espíritos malignos, ele queria ir com Jesus, ele queria acompanhar Jesus, virar um discípulo de Jesus. Mas Jesus falou assim, não, volta para sua casa e conta o que Deus fez na sua vida. Então, criança, Jesus atravessou aquele lago para salvar um homem, mas que através daquele homem ele viraria um grande missionário lá em Gadara, onde ele contaria o seu testemunho, porque as pessoas sabiam que aquele homem era endemoniado, crianças, era um homem possesso de espíritos malignos, e as pessoas conheciam a história dele. Então, através da vida daquele homem, crianças, várias pessoas também aceitaram o Senhor Jesus. Ele se tornou um grande missionário. Mas, tia Érica, Jesus passou por isso tudo, essa grande tempestade, por uma alma? Sim, porque ele tem prazer, ele tem amor pelas pessoas, crianças. Aleluia, glória a Deus. Jesus tem prazer. Deus, ele não tem prazer, crianças, que as pessoas se percam. Deus não tem prazer que as pessoas vão para o inferno. Deus, ele não criou o inferno para os humanos, para mim, para vocês, para os adultos, para as crianças. Não. Deus criou o inferno para os demônios, para Satanás e seus anjos. Mas se nós continuarmos ligados ao pecado, fazendo coisas, ouvindo coisas, olhando coisas, pensando coisas que desagradam a Deus, isso nos afasta de Deus. E, consequentemente, nós temos uma escolha, ou seguir o caminho de Deus, ou seguir o caminho do mal. Nós temos que escolher isso.
Mas Deus, ele não se agrada de forma alguma de perder uma alma, criança. Ele faz de tudo, porque ele não resiste a um coração quebrantado. Ele dá oportunidade para as pessoas se arrependerem, crianças. Aleluia! Eu vou perguntar aqui, tem alguma criança aqui que ainda não aceitou o Senhor Jesus e gostaria de aceitar? Alguém? Então põe a mãozinha no coração, fecha os seus olhos e ore assim com a tia Érica. Senhor Deus, sei que sou pecador, mas hoje eu me arrependo dos meus pecados e quero aceitar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Aleluia, crianças, agora seu nome está sendo escrito no livro da vida. Crianças, apesar da tempestade que às vezes passamos, porque aceitar Jesus não é ficar livre das tempestades, não. Aceitar Jesus é passar pelas tempestades, mas com paz, porque sabemos que Jesus está no nosso barco. Às vezes a tempestade pode vir, pode se levantar, seu barquinho pode ser pequeno naquele grande mar, mas você tem Jesus contigo. Jesus está na proa do seu barquinho, crianças. É só chamar por Ele, clame por Ele, crianças, que Ele vai te ajudar. Amém? Glória a Deus. Essa é a ministração de hoje. Espero que eu esteja ajudando vocês com essa ministração. Não é para vocês assim, copiarem a ministração, mas vocês se inspirarem, né? Não só no meu vídeo, mas em outros vídeos. Eu também gosto muito de assistir as pregações do pastor Hernani Dias Lopes. É um pastor muito centrado, coerente. Gosto muito de, antes de ministrar, buscar as ministrações dele também, eu gosto muito, tá bom? Então eu espero que eu esteja ajudando vocês, tá bom? Beijo no coração, graça e paz!